Olá, meus irmãos, meus amigos, meus companheiros de fé. Que bom Deus nos conceder a oportunidade de nós nos reencontrarmos para juntos podermos refletir sobre a sua palavra. Hoje nós vamos iniciar uma nova sequência de reflexões. Estaremos, a partir de hoje, dos próximos sábados, nós conversaremos sobre o tema geral que nós separamos para esse novo período, que é a santidade. E para começar, no assunto que nós estaremos conversando na Escola Bíblica do sábado, dia 13 de maio de 2023, nós vamos refletir sobre a santidade como sendo ela um caminho em construção. O que seria a santidade como um caminho em construção? Seria a convicção de que a santidade que Deus espera de nós e que nós vivenciamos na carreira, na vida de fé, não é um acontecimento isolado no tempo. Não seria algo que aconteceu num determinado dia ou tempo do passado, nos tornamos santos e agora permanecemos numa vida de santidade. É possível que alguém possa imaginar que a partir do momento que a pessoa aceita o Senhor Jesus como sendo seu Senhor e seu Salvador, essa pessoa passa a ter uma vida santa, de santidade, e a partir daí essa santidade se perpetua por todo o tempo. A santidade, conforme vamos acompanhar pela palavra de Deus e na própria vivência de cada um de nós, vamos perceber que a santidade é um caminho em construção. Cada dia a santidade acontece na nossa vida. Porque o sentido de santidade, inclusive, nos indica nessa direção. Talvez uma pergunta que nós poderíamos fazer: o que é santidade? E para a gente responder e ter um norte para esse entendimento, talvez uma boa compreensão sobre santidade seria uma vida de separação, uma vida separada, aliada a uma vida dedicada. Assim, santidade seria viver separado daquilo que é comum, daquilo que o mundo vive. E além de estar separado, viver separado, a vida passa a ser dedicada para Deus. E separado como? Separado porque o que o mundo faz, aquele que teme a Deus não faz exatamente da mesma maneira. Cuida diferente. A forma de conviver em família, a forma de cuidar dos seus negócios, a forma de se relacionar com o cônjuge, aqueles que são casados, ou a forma de se relacionar com o namorado ou a namorada, aqueles que são jovens, os jovens e que estão em processo de preparação para um futuro casamento. Então, o namoro é diferente, ele não segue a mesma conduta, os mesmos procedimentos
que os outros jovens, os outros casais de namorados seguem. Então, santificação, ela lembra separação. Bom, eu me separo, vivo diferente, faço diferente. Ou pelo menos eu não sigo o caminho comum das pessoas que não têm temor de Deus, que não vivem o temor de Deus. Então eu faço diferente, de tal maneira que eu passe a dedicar o que eu sou, o que eu penso, o que eu faço, e tudo que envolve o interesse da minha vida eu passo a dedicar para Deus. Então é isso. Santificação seria separação, separado daquilo que é comum e dedicado para Deus. Separa-se não simplesmente para ser diferente, mas para viver uma forma de vida que possa ser dedicada e aceita por Deus. O nosso texto base está no livro dos Salmos e nós tomamos como referência o Salmo 93 e dele o último verso. Salmo 93 e o verso 5. E o texto diz assim, depois que o salmista fez algumas ponderações sobre a majestade do Senhor, ele se dirige a Deus para dizer: muito fiéis são os teus testemunhos, e a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Esse é o nosso texto de ouro, nosso texto base, na lição que nós estamos propondo estudar, nesse roteiro que nós estamos propondo refletir no momento do estudo bíblico, nas nossas rodas de conversa, no sábado, dia 13 de maio de 2023. E a introdução neste roteiro, nós fazemos algumas ponderações aí a respeito desse texto, que é o nosso texto de ouro. O verso 5 do Salmo 93. A gente colocou aí que a Bíblia NVI, ela dá o Salmo 93 e o verso 5 a seguinte redação. O que nós lemos está na Bíblia Almeida corrigida, mas na versão da NVI, ela apresenta o verso 5, que nós acabamos de ler, nos seguintes termos: os teus mandamentos permanecem firmes e fiéis, falando de Deus. A santidade, Senhor, é o ornamento perpétuo da tua casa. Veja, a santidade na casa, a santidade para a casa. E a gente esclarece aí que a palavra casa, aqui no Salmo 93 e o verso 5, é uma metonímia, em que a palavra casa aparece no lugar de pessoas, das pessoas que são filhas de Deus. Até porque não se espera a santidade dos prédios, das edificações. Quando diz santidade convém à tua casa, é uma referência direta às pessoas que usam esse ambiente para o serviço de adoração a Deus.
Dessa forma, a gente pode construir uma paráfrase do final do verso do Salmo 93, desse verso 5, e a paráfrase seria assim construída: reescrever o verso 5 para uma compreensão mais direta, ficaria mais ou menos assim: as pessoas que frequentam a casa de Deus devem ser santas. Esse é o sentido que o poema do Salmo 93 está evocando. Muito infiéis, ficaria então assim: muito infiéis são os teus testemunhos. A santidade convém aos que frequentam, aos que estão presentes na tua casa, Senhor, para sempre. Veja, santidade para sempre. De maneira que santidade tem tudo a ver com Deus e com o seu povo. É uma relação necessária. O povo de Deus e o próprio Deus se relacionam, se aproximam, exatamente a partir do quesito santidade. Não por acaso a gente vai ver que ao longo dos registros que nós encontramos na palavra de Deus, na Bíblia, nós vamos encontrar esse chamamento da parte de Deus. É recorrente o chamamento na parte de Deus, pedindo, orientando, mandando mesmo ao seu povo a que ele seja santo. E há uma justificativa para esse pedido, esse indicativo da parte de Deus. Deus justifica dizendo: sede santos, porque eu, vosso Deus, sou santo. E a santidade, portanto, é alguma coisa que vai dar sentido à convivência, o estar junto de Deus e dos homens. O estar junto desses dois elementos, Deus e homens, é possível somente mediante a santificação dos homens. Não há registro que Deus habite no meio das pessoas que não se dedicam à santificação. Deus não está no meio dos ímpios, daqueles que desprezam a palavra de Deus e vivem do seu modo, ao seu modo. Não há notícias que Deus coabite com os ímpios. A santidade tem como resultado a formação de um bloco de pessoas distintas e separadas das demais pessoas, envolvidas e misturadas com o único Deus. É o que nós lemos aí, a gente cita, por exemplo, Levítico capítulo 19 e o verso 2. No verso 1, Deus fala para Moisés: falou mais o Senhor para Moisés dizendo, ele manda Moisés dizer ao povo: fala a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. É a vida santificada que Deus pede, é a vida separada de tudo que há nas práticas comuns das pessoas ímpias e que não temem a Deus. É o que Deus pede: sede santos e vivam uma vida dedicada a mim, porque eu sou santo. Só que isso só será possível se vocês se santificarem. Muito bem, na reflexão 1, a gente vai mencionar que um fato ocorrido numa conversa que nós tivemos com um certo moço há algum tempo, e ele
para justificar algum procedimento, desses procedimentos que a gente encontra por aí, muita gente dizendo que certas coisas, certas partes da palavra de Deus ninguém consegue cumprir, ninguém consegue guardar, certos mandos do Senhor ninguém consegue obedecer. E em relação à santidade é a mesma coisa, e ele disse assim: ninguém consegue ser santo. A afirmação feita por ele parece sintetizar o sentimento geral das pessoas, inclusive dos crentes em particular. Vamos dar uma parada aqui, uma pausa. Você tem consciência da sua santificação? Você tem consciência da sua santidade? Para você pensar. Porque não conseguir ser santo parece mesmo uma convicção comum de muitas pessoas, inclusive daquelas que são crentes e vivem a palavra do Senhor. Santidade é uma medida que a parte humana não consegue defini-la muito bem. É uma medida pouco definida para a mente humana. Qualquer um de nós terá dificuldade para justificar o motivo por que se sente uma pessoa santa. Se alguém te perguntar, você se sente uma pessoa santa? Talvez a tua resposta possa ser afirmativa, mas não será imediata. Possa ser afirmativa, mas não será dada sem justificativas. Pode ser afirmativa, mas não será dada a não ser depois de uma certa reflexão e receio. É uma medida que nós temos dificuldade para definir santidade. Temos dificuldades para dizer que somos pessoas santas. Eu arriscaria imaginar que essa dificuldade estaria no fato, principalmente, não só isso, mas estaria no fato de que nós medimos a santidade com a nossa medida. Quando Deus pede para que sejamos santos, Ele não está determinando e nem sugerindo que nós tenhamos uma vida sem pecar ou sem pecado. Então, você pode perguntar, mas se eu tenho uma vida em que ocorre nela a presença do pecado, como eu vou ser santo? A santidade que Deus nos pede é a santidade na medida dele. Ele compreende o nosso empenho, a nossa dedicação. Ele compreende que a nossa mente, embora o nosso corpo não tenha recursos 100% limpos para podermos desempenhar a vida sem transgressão alguma, mas Ele conhece, por outro lado, que o nosso viver diário é uma vida de confissão, de declaração, de conversão, de separação das coisas comuns do mundo, de dedicação daquilo que fazemos para o Senhor. Sentimos vergonha, por vezes, em afirmar que somos santos. Aliás, isso é preciso tomar muita cautela para dizer que é santa. A pessoa dizer que é santa. Depende do ambiente, depende onde ela está, depende do contexto, exatamente porque a humanidade não compreende a questão da santidade. Santidade ela só é possível para pessoas distantes no tempo e também no espaço.
Não temos dificuldade para dizer São Paulo, referindo-se ao apóstolo Paulo como santo. Não temos dificuldades para dizer São Pedro, referindo ao apóstolo Pedro como santo, e por aí vai. Nós não temos dificuldade de dizer que as pessoas que ficaram no tempo, que estão distante de nós no tempo, que elas eram pessoas santas. Mas se nós estivéssemos convivendo com elas, talvez nós não teríamos a mesma coragem de declará-las como pessoas santas. Nossas medidas, repito, acabam por dificultar o nosso assumir que somos pessoas santas, porque nós mesmos julgamos a nossa condição como uma condição que não coincide com o que nós pensamos ser santo. Portanto, santificação é uma medida de Deus para nosso viver. Santificação não é uma medida nossa para Deus aceitar, mas santificação é uma medida de Deus para nós. Observando tais medidas, então seremos aceitos como santos diante de Deus. Por estranho que possa parecer, é possível que nos seja preferível expressar nossa santidade através dos nossos atos e modo de viver em geral, a dizer palavras sobre nosso empenho pela santidade. Talvez muitos de nós esteja se esforçando para ter uma vida santa, se empenhe por isso, se dedique para isso. Mas, se for para dizer, temos dificuldades para dizer. Talvez isso ocorra porque a santidade tem a ver com a nossa intimidade. A intimidade com o corpo, com nossas palavras, com o que vestimos, em relação aos lugares onde frequentamos. Enfim, a nossa santificação tem a ver com o nosso corpo, a nossa intimidade. Bom aqui lembrar, penso ser muito oportuno que a gente pense nisso. A santificação é o oposto da prática do pecado, da prática da impiedade. E o pecado que nós praticamos o pecado de duas maneiras. Nós praticamos o pecado quando nós avançamos em desonra, em desobediência aberta ao nosso Deus, quando nós desonramos a Ele, através das nossas atitudes e palavras que denigrem a imagem de Deus entre as pessoas com quem vivemos, e por outro lado, nós pecamos contra o nosso próprio corpo. São as duas portas que se abrem diante de nós e que nos dão a oportunidade do pecado. Pecamos contra o corpo, nosso próprio corpo, e pecamos contra Deus. Talvez isso ocorra porque santidade tem a ver, então, com aquilo que nós imaginamos, com a intimidade do nosso corpo, com nossas palavras, como nós dissemos, com o que vestimos, com os lugares onde nós frequentamos. E isso para nós refletirmos. Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, na primeira carta, no capítulo 4 e o verso 7, ele dá o motivo pelo qual Deus nos chamou para sermos santos, através da palavra que Ele nos deu, e nós demos atenção para ela. E Paulo então vai dizer: não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. A palavra imundícia tem tudo a ver com os pecados do corpo, com os pecados que praticamos com o corpo, ou que
com os pecados que recebemos no nosso corpo. Deus não nos chamou para a imundícia. E uma maneira de nós nos separarmos daquilo que é imundo, nesse caso, dessa imundícia, desse estado deplorável de viver que a palavra imundícia evoca, não é? A própria palavra ela é repugnante. Não é possível pensar em coisa saudável, em coisas salubre espiritualmente falando, em coisas de edificação, quando nós pensamos em práticas de imundícia. A imundícia é o pecado praticado pelo corpo. E aí cada um de nós sabe definir isso. Como se usa o corpo, tanto no sentido de dar o nosso corpo para o uso do pecado em imundícia, quanto nos avançarmos sobre o corpo alheio, o corpo de outro, para práticas de atitudes de imundícia, que caracteriza a imundícia, ausência de santificação, práticas que são comuns ao mundo sem Deus, que vive nas trevas. Aí a santificação, ela nos separa, e uma vez separado, nós vamos praticar, às vezes, veja só, praticamos as mesmas coisas, mas num ambiente salubre, num ambiente de santidade, não é? E num ambiente totalmente frequentado com a presença de Deus. A santificação é a separação. Às vezes não é o que fazemos, mas é dentro do ambiente e da situação que envolve o nosso fazer. Pecar contra o corpo. Deus não nos chamou para a imundícia. Ele, pelo contrário, nos chamou para a santificação, para uma vida separada e dedicada para Ele. Na sequência 1, a gente vai dizer que é possível que nossa pouca familiaridade em expressar nossa vida em santidade tenha como motivo a forma como fomos educados. Pense nisso. Como é que você foi educado? Na tua infância, o teu pai, a tua mãe orientou você que nós devemos procurar viver uma vida santa? Você foi orientado sobre a santificação? Nós sabemos que os pais se debruçam, se esforçam para ensinar os seus filhos, desde muito criança e até quando adultos, os pais se esforçam para ensinar os seus filhos sobre a importância deles viverem respeitando as pessoas, de serem pessoas honestas, pessoas trabalhadoras, pessoas que se esforcem para cumprir as suas obrigações e por aí vai. E mais, pessoas que se esforçam para educar os seus filhos, para frequentar a igreja, para estar atento ao que os facilitadores lá na igreja orientam e tudo mais. Mas não se tem notícias de que os pais se empenhem para ensinar aos filhos para que eles sejam santos. Interessante isso. Talvez a maioria, ou pelo menos uma boa parte dos pais, se fosse o caso, teria dificuldade para dizer para o filho: filho, você precisa se empenhar para ser uma pessoa santa. E de tal modo que na infância aprendemos a ser respeitosos, mas somente a partir da juventude é que nós nos deparamos com a palavra e o conceito de santidade. Que coisa! Quando nós começamos a ouvir sobre a santidade, nós já somos jovens.
já estamos lá na frente. A gente tem que se esforçar para introduzir no nosso vocabulário, no nosso conceito de valores, incluir a questão da santidade, que até então a gente não tinha aprendido sobre isso. E a consequência é que aquela com a qual nos deparamos, invariavelmente, nós teremos dificuldade de falar sobre a nossa santidade. Nós nos sentiremos constrangidos se for necessário falar sobre a nossa santidade. Nós não estamos acostumados com isso. É um vocabulário novo, é uma ideia nova, é um pensamento novo. Santidade, a gente só vai incluir essa ideia, quando nós estivermos na vida juvenil para frente. Mas é aí que nós vamos encontrar Pedro, por exemplo, falando como é santo aquele que nos chamou. Nós devemos também ser santos em toda a nossa maneira de viver. Isso. Nós aprendemos a ser honestos. Nós somos instruídos para ser respeitosos. Nós somos orientados para cumprir a nossa palavra e as nossas obrigações. Mas nós não fomos orientados para ser santo. Porque Deus, o nosso Pai, diz: sede santos, porque eu sou santo. Nós falamos isso lá em Levítico 19, mas há outros, verso 2, mas há outros textos também que falam sobre essa palavra da parte de Deus, nos exortando: sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. Muito bem, e na reflexão 2, indo já para o caminho da conclusão, a gente vai dizer que é no desenvolvimento natural da vida que vamos estabelecendo metas a serem atingidas. Nós vamos estabelecendo metas. Para aqueles que vivem a fé, existe uma meta a mais. Mas é comum para todos nós definirmos o curso para estudar e qual a profissão que nós vamos exercer. Isso é comum para qualquer pessoa, independente do seu temor, do seu convívio e da sua vida de adorador. Nós resolvemos ao longo da vida que vamos nos casar e passamos a observar uma pessoa com quem podemos compartilhar esse objetivo e formar a nossa família. Depois vem as metas em relação ao trabalho, ao lugar onde pretendemos morar e muitos outros propósitos mais. Isso nós chamamos metas para a vida e são essenciais, muito importantes. Só que essas metas para a vida são comuns para todas as pessoas, para aquelas que se dedicam a servir a Deus e para aquelas que não se dedicam a servir a Deus. Mas para os que se dedicam a servir a Deus, temos uma outra meta para ser colocada no nosso script. Tem uma outra meta. E essa meta é a meta da santificação. Aceitamos a Jesus, compreendemos quem Ele é, nos tornamos uma nova criatura, porque passamos a viver para Ele. E agora, além de todas as outras metas que nós temos comum para a vida, comum com todas as pessoas, nós também temos a meta da santidade no exercício do nosso viver com Cristo. É o que Paulo fala, a gente cita, por exemplo, carta aos Efésios, capítulo 4, versos 1 ao 3, em que Paulo escreve: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Ele está se referindo ao chamado da fé, o chamado do serviço a Deus, o chamado que nos transformou de pessoas comuns
como para pessoas adoradoras de Deus. Com toda a humildade, atentar para o chamado que temos com toda a humildade e mansidão, com paciência, com longanimidade, suportando-nos uns aos outros em amor. A santificação pressupõe uma vida de suporte. O que é uma vida de suporte? Uma vida de suporte, ela tem dois vieses, abre duas alternativas. Uma é o suportar as pessoas da forma como elas são, na rebeldia que elas têm, na insistência, na dureza como elas vivem, da forma rude que as pessoas vivem sem o temor de Deus. Essa é uma forma de suportar as pessoas. A outra forma de suportar as pessoas é de dar suporte, é de ajudar, de socorrer, compreender as pessoas na sua ignorância, saber que as pessoas, elas dominadas pelo pecado, por vezes elas se tornam inconvenientes, elas se tornam pessoas que a gente, numa expressão latina, personas não gratas, que tornam-se desagradáveis, mas aquele que tem um empenho, que caminha pelo caminho da santificação, ele consegue entender isso. As pessoas que não são separadas, que estão na vala comum da vida de indecências e pecados, não conseguem compreender. Mas aqueles que têm um chamado, como diz Paulo aí, eles devem compreender. E compreender que no Espírito Santo nós conseguimos ter uma vida de paz, apesar das dificuldades da convivência com todas as pessoas, mesmo com aquelas que já estão no Evangelho, mas que por qualquer razão saem do prumo, perdem o equilíbrio. Devemos viver pensando nelas, suportando essas pessoas. Isso é santificação, ou isso é santidade. E um pensamento que a gente deixa aí na sequência 2: não nos tornamos santos por aceitar a Cristo. Repito, não nos tornamos santos por aceitar a Cristo. Aceitar a Cristo é um fato que aconteceu no passado. E nós entramos pelo caminho da santidade lá nesse momento do passado. Mas a santidade é uma construção por toda a vida. Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 3 e nos versos 13 e 14 dizendo: irmãos, quanto a mim, eu não julgo que tenha já alcançado, quer dizer, aquilo que eu pretendo atingir, ainda tenho que crescer para atingir. Nós nunca estamos feitos num determinado dia, e daí para frente é só aguardar as coisas. A nossa vida, ela se repete todos os dias, cada um dos dias. E a respeito às conquistas da fé, uma delas, a santificação. Então Paulo dá o seu testemunho particular, dizendo: eu não julgo que já alcancei a santificação, já porque aceitei a Jesus e sou apóstolo dele, trabalhei o que trabalhei. Eu não. Mas uma coisa eu faço, que é, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. E qual é o alvo? O prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O tempo em que Deus vai me conceder a graça de eu poder viver uma vida completamente santa, diariamente santa. Mas enquanto não atingirmos este momento, que será na ressurreição dos justos, enquanto não atingirmos este momento, a santificação é uma meta diária.
E na reflexão 3, para concluir, a gente propõe que cada um de nós pense o seguinte: é no cotidiano, simples e realista da nossa vida, que a santidade acontece. A santidade não é um fato estrondoso que aconteceu num determinado dia, num determinado momento. A santificação não. Enquanto temos tempo, Paulo fala aos Gálatas no capítulo 6 e o verso 10. Façamos o bem a todos, principalmente aos domésticos da fé. É isso. A santificação é um processo diário. Não é um processo em que diz que o ano passado eu era menos santo do que o presente. De que daqui a um ano eu serei mais santo do que eu sou santo hoje. Não há essa progressão de santificação. A santificação é um fato diário. Acontece todos os dias. E não acontece um dia mais santo do que o outro, mais santo, mais santo, mais santo. A santificação é uma meta de vida, é uma forma de vida. Uma vez santo, sempre santo? Não. A santidade deve ser construída cada dia, a cada dia. Daí o nosso tema, santidade, um caminho em construção. A construção é isso. Nós vamos, todo dia nós começamos uma construção e ao findar do dia nós terminamos essa construção. Amanhã, quando amanhecer o novo dia, nós começamos de novo uma construção. E ao findar do dia nós teremos de novo a conclusão de uma construção. A santificação, para a gente fechar, a santificação não é um processo. A santificação é um fato diário. Todos os dias. Deve ser uma meta no nosso viver como servos do Senhor, como discípulos do Senhor, atentando para o chamado que nós temos. E o chamado que nós temos é isso, é o chamado para sermos santos. Deus nos abençoe. Nas próximas reflexões, nós estaremos pensando a santificação em relação a alguns detalhes da nossa vida. Que Deus nos permita entendermos que a santificação envolve todo o nosso procedimento, toda a nossa vida, toda a nossa vivência em relação a quaisquer dos temas do nosso interesse, daquilo que vai nos acontecendo todos os dias. Por enquanto, a consciência de que a santificação é uma construção que começa cada manhã e conclui cada noite, todos os dias, de tal maneira que é alguma coisa que é constante em nós. Que Deus nos permita viver como santos nele e possamos, assim sendo, separados para ele, sermos agradáveis a ele nas nossas formas de ação, no nosso falar, pensar e no nosso agir. Ele nos abençoe. Amém.